Estamos aqui em frente ao chamado Quarantânia, o Monte da Tentação. Quarantânia por causa dos 40 dias que Jesus jejuou. Eu gostaria de ler um texto que fala sobre a tentação de Jesus, a tríplice tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, nos seus 11 primeiros versículos. A Bíblia assim registra. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que nem Jesus foi poupado da tentação. Quem dirá? Cada um de nós. Então Deus permite que sejamos tentados, mas nunca além daquilo que nós possamos suportar. Temos um limite, Deus conhece o nosso limite, Ele permite que sejamos tentados, mas também sabe que nós podemos escapar dessas tentações. O texto continua dizendo: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus. Um outro detalhe importante. A Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o tentador apareceu. Ou seja, Jesus não foi tentado durante 40 dias, mas depois de 40 dias, quando ele estava mais frágil. Durante 39 dias, ele esteve orando, se consagrando, se dedicando, mas no dia da maior fragilidade, Satanás apareceu a ele. E acontece conosco. Às vezes nós estamos fortes no culto, no louvor, somos imbatíveis, na ministração da palavra, mas no dia a dia, no momento de nossa vulnerabilidade, de nossa fragilidade, ali Satanás se aproxima, como fez com o Senhor Jesus. E o texto continua dizendo, na primeira tentação, Satanás, aproximando de Jesus, disse-lhe: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira área da tentação é a área física, a tentação física. Oferecer a Jesus, transformar as pedras em pães. Ou seja, Jesus se satisfazer rapidamente com o milagre, ele tinha que passar por aquilo. Jesus depois ele vai fazer multiplicação dos pães, dos peixes, como nós vamos ver ali, lá junto ao Mar da Galileia. Mas Jesus não cede a essa tentação. E Jesus usa um texto bíblico de Deuteronômio capítulo 8, quando diz que o Senhor os levou ao deserto para que ali fossem humilhados, para que ali fossem provados. E Jesus então usa o texto de Deuteronômio 8 falando: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A segunda tentação nós lemos: então o diabo levou Jesus à cidade santa, sobre o pináculo do templo, a Jerusalém, e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. A primeira área da tentação é a área física, a segunda área da tentação é a área emocional. Se você é filho de Deus, Jesus não precisava saber que era amado. No próprio batismo, Jesus, o Pai amado, ele diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas muitas vezes nós somos tentados na nossa área emocional. Quando estamos vulneráveis fisicamente, muitas vezes estamos vulneráveis emocionalmente. Eu não sei quantos aqui já passaram pela experiência de quando estão com fome e ficam de mau humor. Alguém é assim? O humor ele vai diminuindo. Isso acontece porque estamos mais vulneráveis. Mas ainda assim, Jesus ele nos mostra que apesar de nossas fraquezas, nossas limitações, quando nós somos tentados, nós devemos resistir. Mesmo quando emocionalmente estamos tristes, abatidos, passando por problemas, nós devemos resistir às tentações. E a terceira área, e Satanás então insiste, ele demonstra que ele não para de insistir. A Bíblia diz: o diabo então ainda o levou a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. E com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviam. A primeira tentação, a tentação física. A segunda tentação, a tentação emocional. A terceira tentação, a tentação do controle. Jesus ainda tinha que passar o seu ministério
cumprir os seus 3 anos de ministério. Jesus ainda tinha que morrer na cruz e ressuscitar. Satanás ele fala, eu já vou te mostrar e dar o domínio sobre todos esses reinos. Jesus ele vai colocar os principados e potestades debaixo dos seus pés na cruz do Calvário, é o que diz Colossenses. Ou seja, Satanás quis oferecer uma antecipação. Você não precisa passar nada disso que eu já te dou o controle de tudo isso. Mas Jesus fala, não, não é assim. Só a Deus você vai adorar. Eu não vou me prostrar a você, eu não vou adorar você por causa dos reinos do mundo. Eu não vou me ceder ao poder. Muitas vezes o poder nos contamina, o poder nos corrompe. E quando nós vemos possibilidades, poder, eu não digo apenas o financeiro, eu digo o financeiro, seja o político, seja da esfera da influência familiar, muitas vezes nós deixamos o nosso ego dominar e a gente passa a se prostrar não diante de Satanás, mas o nosso próprio trono, a imagem nossa própria, sou eu que fiz isso, eu que conquistei isso, não. Eu vou servir adorando a Deus. Eu posso receber poder, eu posso receber, ter influência sobre pessoas, mas ainda assim eu vou continuar submisso à vontade de Deus. 5 lições para finalizar. Em primeiro lugar, todos nós somos tentados. Ninguém é livre da tentação. Jesus não ficou livre da tentação. Segundo, ser tentado não é pecado, senão Jesus teria pecado, Jesus não pecou. Ou seja, não é por sermos tentados que nós estamos pecando. O que importa é o que nós fazemos diante da tentação. Terceiro, responda à tentação pela própria palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade transforma, a verdade nos fortalece. O Senhor Jesus diz ali em Mateus 2:29, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Temos que conhecer as Escrituras. Você vê que nas 3 vezes Jesus não respondeu a Satanás, está amarrado. Jesus respondeu nas 3 vezes, está escrito. Está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. Por quê? Porque Jesus conhecia a palavra. Por isso é importante nós lermos a palavra, estudarmos na palavra, meditarmos a palavra e ouvirmos a palavra. A importância de nós congregarmos, um dos motivos é esse. É nós conhecermos e nos aprofundarmos na palavra. Então Jesus não responde com está amarrado, ele responde com está escrito. E nós devemos ser um povo que enfrenta Satanás através do conhecimento da palavra. Quarto, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e pela força do Espírito repreendeu. A presença do Espírito Santo nos dá força para enfrentarmos Satanás e o vencermos. Então busque a presença do Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito. Paulo ele vai escrever e vai dizer, sejam cheios do Espírito. E quinto lugar, não saia do foco durante a tentação. Tudo que Satanás queria fazer com Jesus era distraí-lo, tirá-lo do foco. Olha, eu vou te dar isso, você pode fazer aquilo, se você fizer vai acontecer isso, tirar ele do foco. E Jesus se manteve no foco. Não perca o seu foco durante as tentações. Continue olhando para a cruz, continue olhando para Cristo, siga firme nos propósitos e que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Aqui está então o Monte da Tentação, onde Jesus foi tentado por 40 dias e 40 noites e ali existe um mosteiro. Todos conseguem ver daí aquela construção, é um mosteiro ortodoxo, então o acesso é muito difícil, mas tem um teleférico que leva até ali para visitas. Não tem muita coisa a ver, para ver, mas enfim, eles se isolaram e como foi falado, mais de 150 mosteiros existiam aqui. Hoje existem 15 mosteiros e esse é o principal deles. Que Deus abençoe rica e abundantemente.